Olá, nono ano! Vamos para a nossa aula de revisão. Vamos aprender hoje os conteúdos, aprender não, rever, né? Os conteúdos que irão ser cobrados na avaliação do terceiro bimestre. Então, pensando nisso, eu separei aqui para vocês, logo no índice do livro, quais serão as páginas e os temas mais cobrados, tá? Quando eu falo mais cobrados, é porque os outros conteúdos, né, que nós já vimos em menor escala ou até mesmo que vimos em bimestres anteriores, eles sempre serão revistos, né? Sempre serão cobrados, até porque a língua portuguesa é uma sequência de conteúdos, não é um conteúdo isolado no bimestre e nunca mais percebido, né, nos outros, nos segmentos das matérias. Então, vamos ver, tá? A cobrança na avaliação em maior número de questões relacionadas à regência verbal e nominal e a colocação pronominal, tá? Eu também vou abordar sobre o editorial ou artigo de opinião, tá? Vamos falar sobre esse gênero textual que também foi estudado. Quanto ao debate regrado e deliberativo, talvez seja cobrado agora, talvez posteriormente, tá? Então, eu vou dar maior ênfase nesses assuntos que eu já sublinhei aqui para vocês, tá? Para orientá-los, ó. A página 241, ela começa a abordar a regência verbal e logo depois a nominal. A colocação pronominal, nós começamos, tá? Através da videoaula que eu mandei para vocês. E tem um slide bem explicadinho. Além disso, tem aqui no livro e também tem na gramática de vocês, ok? Lembrando que colocação pronominal, a maneira como eu vou cobrar nesse bimestre, não será todas as classificações de colocações pronominais, tá? Porque eu não finalizei com vocês. Então, lá na live, eu conversei com vocês a respeito disso e na próxima live dessa semana eu vou voltar a falar, tá? Sobre até onde nós vimos e até onde que irá ser abordado, ok? Ninguém será pego de surpresa, tá? Todas as cobranças serão feitas a partir do que foi ensinado e revisado. Fiquem tranquilos quanto a isso. Só assistam as videoaulas, caso não tenham assistido às anteriores, tá? Que são focadas nesses assuntos aqui. Além disso, as lives também foram usadas para revisar regência verbal e nominal e os pronomes oblíquos, átonos e tônicos. Agora, essa semana, nós vamos os átonos, ok? Em relação à colocação deles na oração. Bom, então, eu separei para vocês aqui uma folha com exercícios. Esses exercícios vocês não têm, tá? Não é para que vocês façam sozinhos. Eu separei justamente para nós trabalharmos em cima das questões e eu vou resolvendo com vocês vão observando aí atentamente e vão percebendo como podemos receber essa orientação no uso dessa regência, tá? O que é regência verbal? Como identificamos o termo regente e o termo regido? Então, preste atenção aqui que eu vou conferir com vocês cada questão, cada enunciado e vou resolvê-las, ok? Vamos lá, então, com bastante atenção aí. Essa questão número 2 inicia assim: tendo em vista a relação de dependência manifestada entre um nome, olha, quando eu falo nome, se difere de verbo. Eu falei para vocês que temos regência verbal e regência nominal. Então, quando eu me refiro a nome, estamos falando de regência nominal, perfeito? Muito bem, que pode ser substantivos e adjetivos, como eu já falei para vocês. Então, quando eu me refiro a esse nome, eu vou chamá-lo de termo regente, tá? Eu não preciso gravar esse nome não, tá, gente? É só para que vocês possam entender que o nome é que é o responsável por exigir ou não uma preposição, tá? Então, ele é o termo regente.
O termo regido, quando eu me refiro, é aquele que esse termo regente se refere. É o complemento, tá legal? Que foi regido por esse termo regente. Então, é bem uma relação de necessitar ou não de preposição e qual a preposição que ela vai exigir. Essa é a relação da regência nominal, tá legal? Ele vai exigir uma preposição e eu tenho que saber qual a preposição é necessária para que eu possa usar adequadamente no termo regido, nesse complemento. Estão dando para entender? Agora vamos lá aplicar isso que eu estou falando aqui na nossa questão, tá? Olha aqui, termo regente, seu respectivo complemento, termo regido. Complete as orações a seguir atribuindo-lhes a devida preposição. A preposição aqui, gente, que é o que deve ser enfatizado. Porque eu preciso me atentar qual a preposição que esse termo está exigindo. Eu não posso usar qualquer preposição. Existe uma regência adequada, tá? Quando eu falo regência, eu tenho uma exigência em relação ao uso dessa preposição. Eu preciso saber qual. Quando eu olho para a questão A aqui, ó, o fumo é prejudicial. Eu sou falante da língua portuguesa, como vocês, né? A língua portuguesa é a nossa língua materna, nativa, então fica muito mais fácil, né, de associarmos. Professora, o fumo é prejudicial à saúde. Perfeito. Aquilo que é prejudicial é prejudicial a alguma coisa, não é isso? Então, essa palavra, esse nome prejudicial, ele vai exigir a preposição a. Olha que fácil, muito tranquilo. Então, eu vou colocar aqui o a, tá? Vou colocar em vermelhinho para ficar melhor as nossas respostas, ó. A. Sendo que o que é prejudicial a alguma coisa? Beleza. A palavra saúde, ela é feminina? Sim, eu falo a saúde. Então, em relação à preposição com mais diante de uma palavra feminina, de um substantivo feminino, eu tenho aí dois as sendo empregado. O a da preposição com o artigo a que acompanha o substantivo saúde. Então, eu tenho prejudicial à saúde. Então, devido a essa necessidade e essa junção de a preposição com a do artigo que foi exigido, vai acontecer a crase, a fusão. Essa fusão dá-se o nome de crase, tá legal, gente? Que é quando eu consigo unir a preposição a artigo. E aí sim, esse a aqui, portanto, será um a craseado, tá? Pronto. Então, vamos lá. Financiamento, deixa eu colocar em vermelhinho como estava antes. Pronto. Financiamentos imobiliários tornaram-se acessíveis. Aquilo que é acessível a alguém. A quem? À população. Olha que legal. Novamente, eu tenho acessíveis a. Não é isso, gente? Ó, financiamentos imobiliários tornaram-se acessíveis à população. População é feminina, professora? É. Portanto, crase novamente, tá? Seu projeto é passível. Bom, aquilo que é passível de alguma coisa. Então, é passível de reformulações. Então, agora eu tenho a preposição de sendo exigida, tá? E quais são os termos que estão regendo isso? Ó, prejudicial é um nome, acessíveis é outro nome, passível é outro nome, tá? São termos que estão regendo essas preposições aqui. E os termos regidos são esses que estão sendo usados como complemento, tá? Prejudicial à saúde, acessíveis à população, passível de reformulações, são termos regidos, tá? Esses aqui, ó, a população de reformulações. Agora, a letra D. Esteja atento a tudo que acontece por aqui. Quem está atento a alguma coisa. Está atento a quê? A tudo.
Esse a não vai levar a crase, tá? Porque eu tenho logo depois um pronome indefinido que não exige presença de artigo, portanto, não se usa crase. Então, para fechar aqui, letra E, suas ideias são compatíveis às minhas, tá? Ou com as minhas. São compatíveis com as minhas, ok? Com as minhas. Bom, vamos lá para o número 3. Marque a regência verbal correta nas orações a seguir. A dona de casa... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para a gente poder fechar. Espera aí. Esse aqui a gente já foi, né? Agora esse aqui tá certo. Esse tá maior. Vamos lá. Marque a regência verbal correta nas orações a seguir. A dona de casa... Agora, gente, a regência não é mais nominal. A regência, ela é... Muito bem, verbal. Então, verbal é a regência do verbo. Simples, né? Tranquilo? Ok. A mesma coisa. A relação do verbo agora, né? Com o seu complemento. Ele vai exigir uma preposição ou não, tá? O interessante agora é que essa preposição que esse verbo exige, ela pode mudar a significação desse verbo. É isso que tem que ser observado aqui, tá? É isso que tem que ser assimilado, porque mudou a preposição, eu também consigo mudar o significado. Então, isso é muito importante. Olha aqui, ó. A dona da casa aspirou. Aí eu tenho aspirou. Vamos sublinhar aqui esse verbo aspirar. Ó, aspirou. Quem aspira pode aspirar no sentido de desejar algo, tá? Eu aspiro a um cargo melhor na empresa. Ou quem aspira pode aspirar o ar, tá? Pode sorver, cheirar. Então, eu tenho aí o aspirar com dois sentidos. E como eu vou diferenciar no texto? Através do uso da preposição. Se eu exijo a preposição a, aspirar a algo, é no sentido de desejar, almejar. Se eu uso no sentido de sorver, cheirar, eu não uso preposição. Então, eu tenho um verbo que ele pode ser transitivo direto, quando ele não exige preposição, sorver e cheirar, ou indireto, quando ele exige a preposição, que é almejar e desejar. Então, vamos observar esse caso. A dona de casa aspirou ao pó ou o pó do tapete? Se ela inalou, né, esse pó, então foi o pó, ok? Ela não almejou o pó. É isso, gente? Ela aspirou, colocou para dentro, ela, né, inalou. Então, nesse caso aqui, ela não pode ser usada com preposição, porque aspirar com esse sentido não é transitivo indireto, e sim transitivo direto. Lembrando aí para não ficar desesperado, transitivo direto é quando o verbo não exige preposição. Transitivo indireto é quando o verbo exige a preposição. Tudo bem, gente? Tranquilo? Relembraram aí? Então, ok. Vamos lá. Sobre esses assuntos que eu falo para vocês que a língua portuguesa nunca vai ser isolada. Nós aprendemos sobre transitividade há muito tempo atrás, desde o 7º ano. E agora nós estamos no 9º e ainda estamos vendo transitividade verbal. E assim veremos no 1º, no 2º e 3º ano do médio, tá? E para quem der continuidade, também na faculdade. Então, não são assuntos isolados, tá? Sempre vão estar voltando aí. Vamos prosseguir. Você se lembra dela? O verbo lembrar, gente, ele é super interessante. Quando ele for pronominal, quando ele acompanhar esse pronome ser junto a ele também ele exigirá a preposição de. Então, se é pronominal, exige a preposição de. Por exemplo, quem se lembra, ou se aí, ó, se lembra de alguma coisa, tá? Então, eu tenho que usar o de. Então, aqui, ó, você se lembra dela ou você lembra dela.
Gente, dela não é de mais ela? É de mais ela, tá? É essa junção, essa contração de preposição de mais o pronome ela, dela, juntou, tá? Tem perda fonética aí, portanto ficou dela, não ficou dela, né? Até porque ficaria sem sentido. Então, nessa junção eu tenho preposição de. Se foi exigida a preposição de nesse complemento, então o que isso significa? Que eu preciso usar o pronome também no verbo lembrar. Então, ela se lembra, ó, se lembra dela. Esqueci ou esqueci-me do que ele me falou. Bom, quem esquece, esquece algo e não de algo. Agora, quem se esquece, né? Se esquece de alguma coisa. Como usamos aqui o do, ó, esqueci-me do que ele me falou, tá? Esqueci-me do, então tem que ser com o complemento, ok? Esqueci-me do que ele me falou. Agora, só namoro com gente ou gente de caráter. Lembra que eu falei para vocês que quem namora alguém e não com alguém? É um verbo que a gente costuma usar muito errado. Errado no sentido de fora da norma padrão estabelecida, é isso? Então, acaba confundindo muito. Quem namora alguém. O verbo não é transitivo e indireto, ele não existe preposição, tá? Então, só namoro gente de caráter, e não com gente, tá bom? Fulano namora ciclana, ok? Não namora com ciclana. Prefiro estudar a assistir televisão ou prefiro estudar do quê? Vimos que o verbo preferir, ele primeiro exige um complemento sem preposição e o outro com preposição. Não é isso? O primeiro, ó, prefiro o quê? Estudar, sem preposição. Agora, o segundo, a assistir televisão. Então, o primeiro direto, o segundo transitivo e indireto. Aliás, é transitivo direto e indireto. Um complemento sem preposição, outro com preposição. Então, eu prefiro estudar a assistir televisão, tá? Então, coloquem aí para vocês não se confundirem mais. Agora, aqui temos aspirar de novo, olha. E o aspirar do mesmo jeito. Já pegaram aqui a manha, né? Já sabem. Aspirei o ar, tá, gente? Já falei sobre ele. O verbo assistir é bem interessante também. O verbo assistir, você já falei sobre ele várias vezes, tá? Em relação ao paciente, prestar socorro, prestar assistência, então, o médico assiste o paciente. Pedro ajudava, quem ajuda alguém, tá? Pedro ajudava o pai no trabalho, ok? Quem ajuda alguém. Então, tá difícil de sublinhar. Ok, não quer sublinhar. Para agradar, agora vamos observar o agradar, tá? Para agradar ao pai não foi a festa da escola. Bom, gente, agradar, ele tem sentidos diferentes, tá? Eu posso usar o agradar com um sentido. Eu coloquei até aqui 2 exemplos para vocês, ó. O comediante agradou ao público, usando a preposição ao aqui, ó. Então, esse mouse não quer me obedecer? Muito bem. Agradou ao público, exigindo a preposição, com o sentido de ser agradável, de causar satisfação, tá? Eu quero ser agradável com alguém. Eu quero causar boa impressão, tá? Eu quero tratar bem alguém com alguma satisfação. Então, nesse caso, o uso da preposição vai ser necessário. No caso, o a, ok? Agradou? A. Agora, quando é relacionado a carinho, aí já não existe preposição. O dono agradou seu cachorro ao acordar. Fez carinho, agrados de carinho. Então, agora sim, eu não exijo mais preposição. Perceberam como apenas o uso ou não, tá? Ou a troca, eu já consigo mudar completamente a significação? Então, observem muito isso, ok? Então, nesse caso aqui, para agradar ao pai ou o pai, não foi a festa da escola. Olha, no caso aqui, foi de ser agradável, de causar satisfação. Então, para agradar ao pai, tá? E não para fazer carinho no pai, né, gente? Não faz muito sentido.
Ele simpatiza ou ele se simpatiza com Maria, gente? Eles aguardavam ao ou show ansiosamente. O cargo a que ou que aspiro está ocupado. Gente, nós temos aqui muitos verbos. Eu não vou poder ficar aqui vendo um a um, até porque eu já os vi, tá? Tanto em videoaulas anteriores como na live. Então, eu não poderei parar aqui e rever todos esses. Eu quero chamar atenção aqui para o verbo chegar, que eu sempre falo dele. Os outros vocês vão voltar e vão rever. Gente, quem chega, chega a algum lugar, ok? Então, nós ouvimos tanto em que acaba ficando memorizado, digamos assim, né? Esse em na nossa cabeça e acaba confundindo. Mas quem chega, chega a algum lugar, de acordo com a norma culta, tá bom? Então, chegou à casa de sua mãe. Então, eu vou parar por aqui e vamos para... de forma adequada, emprega a regência de cada verbo expresso expresso a devida preposição. A mesma coisa que fizemos agora há pouco. Eu vou fazer só esse número 1 e número 2, tá? Aqui é o verbo aspirar, assistir, vocês já conhecem. Se relacionando a filme, com exigência de preposição, tá, gente? Vocês já sabem disso, né? O filme a que assistir, quem assiste, assiste a alguma coisa. No sentido de ver, de presenciar. Então, aqui seria o a. Confio que esteja lutando para conseguir o cargo. Olha aqui, gente, o verbo aspirar no sentido de almejar. Então, ó, preposição a nele, tá? Olha aqui, ó. Confio que esteja lutando para conquistar o cargo a que aspiras. Que desejas, que almejas, tá? Então, é a que aspiras. Porque o verbo aspirar, ele rege a preposição a, no sentido de desejar. E aqui, vocês vão olhar o restante depois. Vocês podem até pausar o vídeo depois, fazerem aqui. Eu posso, no finalzinho, trazer resposta de tudo para vocês, tá? Se isso vai facilitar, porque vocês vão olhar o vídeo, vão tentar fazer como alunos esforçados que vocês são. E no final, vocês vão conferir a resposta. E aí já estão estudando para fazer uma boa prova. Olha que legal. Indique onde há erro de regência nominal. Olha, regência nominal. Vamos lá. Ele é muito apegado em bens materiais. Estamos fartos de tantas promessas. Primeiro, os termos aqui, ó, nominais, apegado, fartos, suspeita, era intransigente, intransigente e confiança, tá? São os nomes. Agora vamos ver as preposições exigidas. Há um erro aqui de regência. Ele é muito apegado em bens materiais. Será que esse em foi empregado adequadamente? Quem é apegado em alguma coisa ou a alguma coisa? Muito bem para quem colocou a alguma coisa, tá? Então, já temos o erro aqui exposto. Naturalmente, as outras estão certas. Quem é apegado a bens materiais, tá? E não em bens materiais. Estamos fartos de, quem é farto de alguma coisa. Ela era suspeita de, quem suspeita de algo. Ela era intransigente nesse ponto. Quem é intransigente sem exigência aqui nesse caso, porque é nesse ponto do regulamento, tá? A confiança dos soldados no chefe era inabalável. Bom, quem tem confiança a alguém, a confiança de alguém. Aqui são várias as preposições devido ao contexto. Então, aqui nós temos a preposição a, tá? Que foi empregada inadequadamente em substituição do em. Vamos para o 6. Aqui eu achei interessante, até destaquei para vocês, porque é uma palavra pouco usada, né? Também tem que analisar aqui o uso da preposição, tá? Tá assim, ó. Diante das orações que seguem, analise-as e indique aquela que não se adequa ao uso da preposição a. Então, todas aqui vão exigir a preposição a, exceto a primeira. Ó, estou ávido. O que é ávido, gente? Estou ansioso por algo. Desejo ansiosamente
alguma coisa, tá? Verozmente. Então, estou ávido, não há boas notícias, e sim de ou por boas notícias, tá? Muito comum por, né? Estou ávido por boas notícias. Então, desejo ansiosamente boas notícias, como se fosse essa tradução aqui para esse texto, tá? Para esse contexto. Bom, então as demais vão exigir a preposição a. Esta canção é agradável à alma, o respeito é essencial, a boa convivência, mostraram-se indiferentes a tudo e o filme é proibido a menores de 18 anos. Agora aqui, alternativa inadequada à regência. Ela é apegada em joias. Aqui é a mesma coisa que nós vimos aqui, ó. Ele é muito apegado em bens, ó, tá errado, é a bens. E aqui volta, ó, ela é apegada em joias, tá errado. Ela é apegada a joias, tá? A preposição aqui deveria ser a e não em, como eu já mostrei para vocês até na outra questão. Vamos lá, para nós finalizarmos. Questão de transitividade, eu acho importante, mas vocês já sabem. Bom, vamos lá então agora para a questão número 10, que fala sobre a regência verbal também, com verbos até então não abordados agora na questão. Vamos ver nas questões. Aspirou profundamente o forte odor do café, aspirou o forte, está perfeito. A regência sem o uso da preposição, tá? Agora, ela não pode visar o passaporte. Olha esse verbo visar. Esse verbo visar é o seguinte: quem visa, visa algo em relação a dar visto, tá? No caso aqui, o passaporte. Então, não pode visar, não pode ver, verificar, dar visto, tá? Sobre o passaporte. Então, não exige preposição. Agora, no caso de visar, significando almejar, que também ele traz consigo essa significação, aí nesse caso vai exigir a preposição a. Então, olha só, todos visam a uma vida de paz, todos almejam a uma vida de paz. Aí vocês vão lembrar do verbo aspirar. O verbo aspirar também não é tido com o sentido de almejar, desejar. Ele também não necessita, não vai exigir a preposição a. Eu falo aspirar a um futuro melhor. Vocês vão lembrar do aspirar porque o visar tem o mesmo sentido e também a mesma exigência da preposição a. Então, quem visa a uma vida de paz, no sentido de desejar, de almejar. Então, ambos os verbos, vou colocar até aqui para vocês associarem quando estiverem estudando, ó. Visar. Quanto aspirar, ambos com o sentido de desejar, tá? Irão exigir a preposição a, ok? Então, visar, aspirar, pronto. Com o sentido de desejar, almejar, eles vão exigir a preposição a. Então, o erro aqui, ó, aqui temos que encontrar um erro. E o erro está na falta desse a, que nós não temos aqui na questão, tá? Então, a questão que está incorreta é a letra C, ok? Então, vamos lá. Agora eu vou revisar com vocês, já vimos bastante regência, né? Agora vamos ver rapidamente um slide aqui. O jornal, gente, falar sobre o editorial. O editorial e o artigo de opinião, tá? O jornal é um suporte pelo qual circulam vários gêneros, os gêneros da esfera jornalística. Entre os gêneros, né, que circulam, os três não são bem mais. Há reportagem, notícia, charge, horóscopo, artigo de opinião, crônica e também editorial. Bom, vamos focar aqui no editorial, tá? Nós falamos bastante sobre o artigo de opinião, tem uma videoaula sobre isso. E hoje eu vou abordar mais sobre o editorial. O editorial lida com ideias, argumentos e críticas, marcando a posição do jornal, tá? E não do articulista, como eu já falei para vocês.
sobre os principais fatos do momento. Então, são temas atuais, temas muito relevantes na sociedade, na atualidade, que são discutidos, que são expostos, tá? Em relação aos pontos de vista que esse veículo de informação, de comunicação traz. Então, é sobre essa defesa de opinião do jornal que é criado o editorial, tá? Para marcar qual é a visão desse veículo de comunicação, tá? Qual o posicionamento que eles defendem. Então, nós temos aqui, ó, o leitor procurará no edital assuntos de repercussão momentânea sobre os quais o jornal irá se posicionar. Vamos ver aqui. Texto opinativo escrito de maneira impessoal, tá? Não é possível exprimir a opinião do escritor do texto, ok? E publicado sem assinatura. Já diferencia totalmente do artigo de opinião, tá? Sobre os assuntos ou acontecimentos locais, nacionais ou internacionais de maior relevância. Define a expressão, o ponto de vista do veículo ou da empresa responsável pela publicação, do jornal, da revista, etc. Ou emissão do programa de televisão ou rádio. Qual é a estrutura de um editorial, gente? A página de um editorial tem um estilo que acompanha as tendências do jornal. O próprio estilo ou design do jornal. Esse estilo é equilibrado, denso ou leve, conforme a linha do veículo. Geralmente, grandes jornais reservam espaço pré-determinado para os editoriais em 2 ou mais colunas, logo nas primeiras páginas internas. Os boxes, os quadros, tá, dos editoriais são normalmente demarcados com uma borda para marcar claramente que aquele texto é opinativo e não informativo, tá? Daí, nós temos que observar, é muito importante que vocês acessem a um jornal, tá, online, e procurem onde está o editorial desse jornal, onde está o artigo de opinião desse jornal. E comecem a ler pelo menos alguns assuntos que vocês acreditam ser bem relevantes, tá, para vocês, tá? E aí vocês vão observar que há discussões sobre o tema, que há opiniões também de pesquisadores, né, que dominam o assunto para que haja credibilidade nesse texto. Então, vai construir o pensamento de vocês de uma forma mais consistente. Vocês vão adquirir mais conhecimento sobre aquele assunto, tá? Será muito importante para quem vai prestar concurso e ter que usar argumentos, explicações sobre os assuntos da atualidade. Como qualquer matéria jornalística, o editorial tem início na captação de informações concretas, que se dá pelo acompanhamento do que acontece no nosso meio e no nosso mundo, como eu já falei para vocês, né? Bom, temos então aqui o exemplo, tá, do que acontece nos parágrafos. Vocês já sabem, eu já expliquei isso para vocês. As características também, já expliquei para vocês. Eu não vou ler nada disso, tá? Trouxe só para que nós venhamos a relembrar os aspectos abordados no editorial e para diferenciar do artigo de opinião, tá bom? Aqui temos um exemplo que vocês podem ler depois. Eu não poderia fazer isso agora por causa do nosso tempo, tá bom? Temos aqui, ó, textos, ó. Temos textos que foram abordados como editorial, ó, falando sobre temas da atualidade. Deixa eu só tirar aqui. Bom, queridos, então já vimos regência verbal e nominal, tá? E vimos artigo de opinião editorial. A parte de colocação pronominal, a videoaula que eu mandei para vocês já aborda tudo que vai ser cobrado, do jeitinho até onde eu expliquei. E na live de sexta-feira passada, eu já expliquei também sobre a colocação pronominal. Nós fizemos uma revisão sobre os pronomes oblíquos e como utilizá-los como pronomes complementos, certo? Para quem assistiu, entendeu. Para quem não assistiu, está lá disponível para vocês assistirem. E sexta-feira agora a gente continua explicando, orientando vocês, tá? Trazendo mais questões, tirando dúvidas, o quanto possível, tá?
com a participação de vocês, que é fundamental. Eu espero ter auxiliado vocês nessa revisão. Espero que seja tudo bem clara, tá? Ao ponto que vocês não apresentem dúvidas na hora de fazer essa avaliação. Estudem e se dediquem que vai dar tudo certo. Beijo grande no coração, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau, gente.